Porque quando a gente perdoa, a gente vai estar limpando, sim, a nossa mente, o nosso coração dessas mazelas que o ódio, a vingança acabam trazendo, acabam estabelecendo. Então vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, esse momento que enche o nosso coração de amor, de alegria, esse bem-estar. E para quê? Para aquelas 4 palavrinhas que eu costumo falar sempre. Para o quê? Para conhecermos, meditarmos, sentirmos e vivenciarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, especificamente, nós vamos refletir sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas vamos fazer aquela nossa prece inicial, então eu convido todos a fecharem um pouquinho os olhos. Respirem profundamente. E vamos sentindo a presença do Mestre Jesus. Sintam Ele bem próximo a você. Sintam a paz que Ele transmite no seu coração, a tranquilidade que Ele transmite ao seu pensamento. Sintam essa energia gostosa. Sintam também a presença dos bons espíritos que nos acompanham nessa manhã, que prepararam todo o ambiente, que prepararam essa reflexão, que estão aqui conosco sempre. E assim vamos juntos numa corrente de amor orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Viva Jesus! Então vamos lá, vamos falar sobre esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje nós vamos refletir, meu objetivo aqui hoje é refletir sobre 2 pontos. Primeiro deles, por que devemos perdoar? E o segundo é, como devemos perdoar? E por que esse objetivo? Porque, por mais difícil que seja, é importante a gente entender que quando a gente consegue esse perdão, a gente tem muitas bênçãos de paz e de saúde. Esse é o grande objetivo. Então, por que devemos perdoar e como devemos perdoar vai ser nosso objetivo. Então vamos começar lá com Mateus, que Mateus nos traz no seu capítulo 6, versículos 14 a 15. Mateus diz o seguinte: se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vós, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Então, o que o Mestre está nos ensinando aqui nessa passagem? Ele está nos ensinando que precisamos perdoar sempre, o tempo todo, qualquer que tenha sido a ofensa, porque é só assim que teremos também o perdão de Deus. Então, nós estamos falando aqui, estabelecendo esse pedido de ida e volta. Todos nós somos seres humanos e somos imperfeitos. Então, se eu perdoar a você e a perdoar a mim, é assim que a gente vai conseguir ter esse perdão do nosso Pai, que é aquele que não erra. Esse é o processo. E em muitas oportunidades, sobre vários ângulos diferentes, Jesus destacou o perdão como amor ao próximo. É o mais, essa demonstração de amor ao próximo. Esse é o caminho. E dentro dessas várias passagens, eu vou trazer aqui dentro da reflexão 2 passagens de Jesus. A primeira
é como a própria prece que eu acabei de fazer aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a prece do Pai Nosso, e esse um dos pedidos da prece do Pai Nosso que fala sobre perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a segunda passagem que a gente vai refletir é relacionado àquele episódio da mulher adúltera. Uma mulher que os homens querem apedrejá-la. Nós sabemos ali que tinha uma armadilha, porque os fariseus queriam verificar se Jesus era contrário à lei de Moisés. Ou verificar se ele falasse que tinha que apedrejá-la, ele estava ali contrariando a si mesmo, porque como alguém amoroso e caridoso poderia condenar alguém ao apedrejamento. Então Jesus traz aquela resposta lindíssima que ele fala: sim, esta mulher pecou. E quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essa vai ser a base da reflexão. Mas para começar, eu gosto sempre de trazer definições. Vocês já pararam para pensar na etimologia da palavra perdão? A etimologia da palavra perdão é a palavra perdonare. E no latim, a palavra perdonare significa doar. Ou seja, quando eu perdoo, eu estou doando o meu direito de me sentir, aí magoado por uma agressão, por algum ato que eu considero que tenha sido mal. Em outras palavras, eu estou deixando de me tornar vítima por algum ato ruim. Então é importante, achei muito interessante essa definição da etimologia da palavra perdonar. E isso eu aprendi dentro do estudo que a gente tem de terça-feira, do estudo do Evangelho. O Dr. Paulo, que participa, ele trouxe pra gente essa definição e eu quis trazer aqui a contribuição. Achei muito interessante essa definição da palavra perdonar. Obrigada, Dr. Paulo. E pra gente refletir, eu trouxe também uma frase de Francisco de Assis sobre o perdão. Porque Francisco de Assis, nosso protetor lindo, e ele traz muitos ensinamentos, ele fala o seguinte: o perdão abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. Olha que importante isso que Francisco de Assis, nosso patrono da casa de Jesus, ele fala isso, é a verdadeira felicidade, porque a gente vai se sentir livre do que? Dessa cobrança. Que cobrança é essa? Que opressão é essa? Porque quando a gente perdoa, a gente vai estar limpando sim a nossa mente, o nosso coração dessas mazelas que o ódio, a vingança acabam trazendo, acabam estabelecendo. É isso que ele está falando, por isso que ele fala que é a verdadeira felicidade, é que a gente vai se sentir livre dessa opressão. E ele complementa, ele fala o seguinte: quem já gosta de perdoar é aluno na escola da caridade consigo mesmo. A gente também estuda que o perdão é a mais sublime das caridades, mas ele está destacando aqui a caridade até primeiro consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque quando a gente perdoa, isso vai trazer benefícios. Como ele mesmo falou, vai trazer essa felicidade, vai limpar esses ressentimentos. E quais são os benefícios quando a gente faz isso? A gente vai ter alívio de dor crônicas, a gente vai ter uma redução de estresse. Isso vai trazer o quê? Como eu também comentei no começo, bênçãos de paz, vai trazer paz mental, vai trazer um benefício, um equilíbrio. Isso é tão importante que Bezerra de Menezes traz isso. Querem ver um texto que ele traz? Lá no livro que se chama Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca. Tem um texto que ele traz que se chama Terapia do Perdão. E olha como ele vai reforçar a importância da gente entender esses benefícios de perdoar. E o que acontece quando a gente não perdoa. Olha que bonito. Ele fala o seguinte: perdoemos, filhos, incessantemente, porque no perdão encontraremos muitas bênçãos de paz e saúde em nossa vida. Quando os médicos espirituais são chamados a atuar em benefício dos irmãos da carne, muitas vezes verificamos que a causa remota de muitas enfermidades reside em mágoas não esquecidas, em traumas não equacionados,
em culpas não liberadas, em ódios vitalizados, dando formação a verdadeiros quistos psicoemocionais que acabam por desarticular as engrenagens físicas. Então olha essa primeira parte que ele fala. Primeiro ele reforça que vai trazer bênçãos de paz e saúde, mas ele está trazendo aqui algo muito importante, que quando os espíritos são chamados para nos ajudar, eles percebem que muitas enfermidades estão relacionadas ao quê? A esses ódios, a essas mágoas. E aí ele complementa, ele fala, nesses casos, os espíritos não podem remover tais desarmonias íntimas à custa de um simples passe. E muitas vezes a doença se constitui no processo através do qual o enfermo, em última análise, depura-se do orgulho que o fez adoecer, se outra não tiver sido a sua conduta em favor da libertação da dor pelo amor. Então ele está dizendo aqui que um simples passe não vai ajudar a resolver essas desarmonias. E, em algumas situações, a doença é o caminho, é o processo para quê? Para que a pessoa se depure do orgulho, que acaba ali trazendo, ela alimentando esse ódio, esse sentimento de vingança. E ele complementa o seguinte, olha que ele fala que bonito. Quem perdoa faz a opção pelo amor. Quem não perdoa escolhe o caminho da dor. Ambos os caminhos nos levarão infalivelmente à cura interior. Mas quem ama tem a promessa do fardo leve e do jugo suave, conforme asseverou Jesus. Então Bezerra de Menezes está trazendo aqui esse caminho. Quem perdoa faz opção pelo amor. E quem segue esse caminho, segue o caminho do fardo leve e do jugo suave, conforme asseverou. Esse é o caminho. Quem não perdoa, escolhe o caminho da dor e ambos vão levar essa cura interior, por processos distintos, mas vão levar. Essa é o grande ensinamento. Então, reforçando, quando a gente tem mágoa não esquecida, trauma não equacionado, ódio, o que vai acontecer? A gente vai ficar enfermo. Então, quem não perdoa alimenta todo dia uma raiva, um sentimento ali inferior. E dentro também desses estudos, o Dr. Paulo trouxe uma outra definição que eu achei perfeita. Ele fala o seguinte, quem não perdoa significa o quê? Que está tomando todos os dias o veneno que eu envio para o outro, para ter certeza que esse veneno está funcionando. Então eu estou alimentando. Quando eu estou alimentando a raiva, se eu tenho raiva de outra pessoa, eu estou alimentando esse veneno em mim. E esse veneno em mim vai fazer o quê? Vai fazer mal em mim. Quais são as consequências que isso pode ter? Ansiedade, desânimo, insônia, tristeza, algum outro desequilíbrio, dor físicas, como o próprio Bezerra de Menezes trouxe aqui. Então vai trazer enfermidades quando a gente não consegue perdoar ou a gente tem uma mágoa que fica com essa tristeza. E aqui, sempre vocês sabem que eu adoro os casos, histórias de Chico. Como não trazer a história do Chico, da situação? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história, mas da mágoa que ele teve quando ele teve aquele cachorro que ele adorava tanto, que foi ali envenenado. Porque Chico tinha um cachorro que ele gostava, mas era um cachorro que já estava com muitas dificuldades e toda vez que ele voltava do trabalho, né, do centro espírita, ele tinha que limpar todo o quarto, isso dava muito transtorno para ele. E uma pessoa muito próxima, muito querida, querendo ajudar o Chico, resolveu envenenar o cachorro. Quando o Chico descobre isso, ele não sentiu raiva, porque no coração do Chico não tinha lugar para raiva. Mas uma tristeza muito forte invadiu o coração do Chico. Uma tristeza tão forte que criou uma sombra em volta do coração. A ponto do Emmanuel falar para ele o seguinte: Chico, essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. E o Chico, mas como que eu vou me livrar? Eu não consigo ainda esquecer. Como que eu faço isso? E aí veio a primeira dica do Emmanuel: você precisa dar a ela uma grande alegria. E o Chico, mas como que eu vou dar uma grande alegria a ela? Eu fui o ofendido. E aí vem
maravilhoso ensinamento do Emmanuel, né? A receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz o bem àquele que vos aborrecem. Então, esse é o caminho de como perdoar. E assim foi o Chico, foi seguir a receita de fazer o bem àquele que vos ofenderam. E ele foi descobrir alguma coisa que essa pessoa gostava. Eu já escutei essa história, alguém falando que ele descobriu que era uma máquina de costura e outros falam que é uma máquina de lavar. É uma máquina, tá bom? Não sei qual que é a certa, sinceramente não sei qual que é a certa, mas é uma das duas. E aí ele foi, comprou em longas prestações, porque a máquina custava caro e o Chico não tinha todo esse recurso, mas ele aí se endividou para conseguir comprar e entregou essa máquina. E quando a pessoa que recebeu ficou tão feliz, mas tão feliz, e abraçou com tanto amor o Chico, que esse processo limpou, lavou, tirou toda aquela nuvem que estava em volta do coração. E aí o Emmanuel lembra para ele, assim, tá vendo, Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Faz o bem a quem vos aborrece. E isso trouxe esse bem-estar, trouxe essa limpeza do coração. Por que eu trouxe esse exemplo? É exatamente isso que a gente viu, né? Na mensagem do Bezerra de Menezes, na mensagem de Francisco de Assis, que quando a gente perdoa, quando a gente deixa essa mágoa aí, a gente encontra a verdadeira felicidade, a gente tira da mente e do coração essas mazelas e, consequentemente, também isso nos traz bem, nos traz essa paz, nos traz bem, nos traz equilíbrio físico. Não é essa mensagem que a gente queria trazer aqui. É uma história muito, muito... Tenho certeza que todos conhecem, mas é importante a gente lembrar. E é claro que é difícil perdoar. A gente está falando aqui que é fácil perdoar. E por que é difícil perdoar? É difícil porque a gente acha ainda errado perdoar alguém que nos fez mal. A gente ainda lembra da lei do talião, de olho por olho, dente por dente. Se alguém me fez mal, eu quero que a outra pessoa também sinta aquilo que ela me fez. Então a gente ainda tem esse instinto dentro de nós. Então a gente encontra essa dificuldade de perdoar. Só que nós somos espíritos imperfeitos, né? Dentro dessa nossa imperfeição, a gente tem muita dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Nós somos muito severos ainda com os erros do próximo. E associamos perdão ao quê? A fraqueza. Deixamos esse nosso orgulho falar mais alto. Por isso que é difícil, mas é um processo que todos nós espíritas precisamos ali trabalhar dentro de nós para seguirmos. E aqui eu reforço, trago o que a Cláudia falou semana passada, porque ela falou sobre os bons espíritas. E ela falou exatamente isso, que a gente precisa aprender a se colocar na posição do outro. Ela nos trouxe a importância de aprendermos que um homicida é um espírito tanto quanto nós. E a Cláudia falou que a gente precisa, esse espírito precisa da nossa compreensão, porque talvez estejamos em estágios diferentes. E esse capítulo fala exatamente isso. O José, no Espírito Protetor, lá na Instrução dos Espíritos, ele fala, muitas vezes, aquele que pede que o próximo seja castigado, talvez tenha cometido falhas ainda mais graves. Então, essa é a mensagem, e a Cláudia reforçou de novo, se a gente quer chegar a esse patamar de bons espíritas, devemos nos esforçar para não querer que o homicida apodreça na cadeia. Se aquele espírito precisa desse processo, se eu não conseguir ainda perdoar, ou se eu não conseguir fazer, pelo menos que eu ore para que ele encontre a luz, que eu ore para que algum espírito o ajude, bom espírito que o ajude. Se isso é o máximo que eu consigo oferecer, mas que eu pelo menos ofereça, que seja o primeiro passo de um processo aí de aprendizado. E dentro dessa história que a Cláudia trouxe, estava muito conectada com uma história que eu já tinha pensado em trazer. É uma história que o Divaldo Franco conta em suas palestras, uma história muito emocionante. Ele conta que um casal uma vez o procurou para narrar um triste episódio de suas vidas. E conta a esposa que era um casal que tinha 6 filhos, e uma dessas filhas, a mais nova, se chamava Margarete, era uma filhinha de 5 anos de idade. E a esposa conta que chegou uma época da vida deles que uma outra mulher passou a fazer parte da vida deles.
E aos poucos, aquele pai que era excelente não conseguiu resistir e aos poucos passou aí a se distanciar da casa, a ir menos frequentemente estar na casa, e começou ali um processo de divórcio daquele casal. Mas tinha a Margarete, e a Margarete amava demais o pai, e o pai também amava demais a Margarete. E o pai uma vez chegou para Margarete e falou: Margarete, você ainda não tem talvez idade para compreender, mas quando você crescer e compreender, me promete que se você não conseguir me perdoar, pelo menos que você me desculpa. Então o pai fez esse pedido a Margarete. E a Margarete ali, ainda uma criança, falou que prometia para o pai. Só que o amor entre os dois era tão grande que começou aí, o pai não resistiu, ele começou um caminho de volta para casa. Então ele desistiu do divórcio, começou esse caminho de volta. E a esposa aceitou o pedido de perdão deste marido. Só que aí eles achavam que a vida tinha voltado ao normal, e o que acontece? Chega um dia, a Margarete sumiu na saída da escola. E eles vieram a encontrar o corpo dela. Ela tinha sido assassinada. E a polícia foi investigar o caso e descobriu que tinha sido a amante que tinha matado. E a amante assumiu, dizendo que sim, porque aquela criança tinha desgraçado a vida dela, que tinha tomado o homem que ela amava. E por isso ela queria se vingar e a matou. Muito triste essa passagem. E esses pais ficaram, claro, enlouquecidos, desesperados, até que ouviram falar de um tal Francisco Cândido Xavier. E essa mãe decidiu ir procurá-lo. E quando ela chega lá, todas as senhas já tinham sido distribuídas. E ela estava desesperada, e ela começou a falar: puxa, mataram minha filhinha. E uma outra mãe, sentindo a emoção dela, resolveu doar a senha. Cedeu o seu lugar na fila para aquela mãe que estava desesperada. E aquela mãe, quando toma o lugar na fila e vê o Chico passar, ela grita: Chico, mataram a minha filha. E diz que o Chico parou, a abraçou e começou a chorar. Um choro sentido e profundo que aquela mãe se sentiu acalentada. Ela falou que foi um abraço, um choro diferente de todos os outros que ela tinha recebido. E que aquele choro tinha sido muito importante, porque ajudou a aliviar, a lavar todo aquele sentimento ruim que ela estava sentindo. Então uma paz infinita invadiu a alma dela naquele momento, naquele abraço do Chico. E aí o Chico o trabalho dele começou a psicografar. E veio a primeira carta. Adivinha para quem foi a primeira carta? Para aquela mãe que tinha doado o lugar dela na fila. E a segunda carta foi exatamente da filhinha desse casal. E a filhinha veio dizer que ela estava viva, que ela estava bem. E a primeira coisa que ela falou é: papai, você lembra do que você me dizia? Se não puder perdoar, pelo menos desculpe. Foi essa a primeira frase que a filhinha veio relembrar ao pai. E ela deixou claro: ninguém fez mal. Eu tinha que voltar para cá da forma que aconteceu e voltei. Ela veio trazer essa mensagem que o que aconteceu era para ter acontecido daquela maneira. E ela reforça a importância de perdoar, que devem perdoar, a gente tem que ter o dever de perdoar. Então ela volta e ela pede para que eles perdoem, se não puder perdoar, pelo menos que desculpem. E ela vai um pouco além, ela fala: para você, mamãe querida, que a mãe vai compreender melhor. Me faça um favor, pegue o evangelho e vá até a prisão. Visite aquela outra mulher, leve para ela o evangelho. Ela também sofre, mamãe. E foi assim que ela se despediu, deixando um beijo pro pai e pra mãe. Claro, aquela mãe voltou para casa mais aliviada e ela resolveu seguir as palavras, a recomendação da filha. E ela foi até a prisão encontrar a outra mulher. Assim que ela encontrou com a outra mulher, a primeira atitude da outra mulher foi pedir perdão.
ela falou: me perdoe, eu estava cega de ciúmes. E a mãe fala que ela ainda não estava preparada para perdoar. Ela entregou o evangelho como a filhinha tinha pedido, mas a partir daquele momento ela fala: eu não estava preparada, mas eu dei o primeiro passo, que é: eu deixei de condená-la, eu deixei de culpá-la. Então, é uma longa história, mas ela nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina o quê? Se às vezes a gente não consegue perdoar, que a gente comece a desculpar. Desculpar é deixar de culpar, ou seja, deixar de condená-la. Foi isso que a mãezinha conseguiu fazer, e isso trouxe paz. E também nos ajuda a compreender que em muitas situações a gente não tem a visão do todo, a gente não tem a visão do que acontece, da história completa, a gente não tem a visão das nossas últimas encarnações. Então, que a gente às vezes acha que é vítima, a gente não sabe se é algoz, a gente não deve julgar, a gente não deve ir a esse profundo. Então, a gente confia em Deus, que é a inteligência suprema, o tempo todo, que tudo tem um motivo. Então, é uma linda história que nos traz esses ensinamentos sobre como perdoar. Às vezes não consigo, mas começa a desculpar, deixa de ser vítima, aí é o perdonare, que eu falei lá no começo. Eu dou, esse é meu direito de me sentir ressentido. Vou parar um minutinho aqui para ver se tem alguma mensagem. O Ricardo trouxe aqui. Muito importante e verdadeira essa consideração de que o perdão é cura de si mesmo. No entanto, é fundamental considerar que só conseguimos perdoar o outro quando temos construído o perdão de nós mesmos. Construir em nós aquilo que devemos sentir e aplicar em relação ao outro. Exato. O processo começa conosco dentro desse perdão. A gente só consegue fazer para o outro aquilo que a gente faz para nós mesmos. Esse é o processinho. Obrigada, Ricardo, pela contribuição. A Nájila: cultive a bondade, sem exigências de reciprocidade, pois o outro não desenvolveu como você. O sentido da caridade maior em não esperar recompensa alguma do bem que se faz. Haja sempre com solidariedade, pois a vida nos põe em contato com a miséria e a desventura do outro, para que devolvamos a conta do serviço ao próximo que nos cabe. Muito lindo. Obrigada, Nájila. A Lunava está dizendo: passo a passo. Mensagem que acalma nossos corações, incentivando ao caminho infinito de aprender a amar. É esse o caminho, é um passo a passo, é um processo. É difícil perdoar, mas existem alguns caminhos, como a história do Chico tentando, aprendendo que precisa fazer bem para o próximo, e a história da Margarete, em que a mãezinha segue esse processo de levar o evangelho, em que ela fala, ela não conseguia perdoar ainda, mas pelo menos ela deixou de culpar. Tem mais mensagem aqui. O Carlos fala: para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura esquecer o passado. É isso mesmo, esquecer é um caminho. Esse esquecer de forma legítima, de quem tem essa intenção de perdoar, de deixar ir. É muito bonito isso. O Marcos fala: muito interessante essa diferenciação entre desculpar e perdoar. Não havia pensado sobre isso ainda. Eu aprendi isso, Marquinha, no nosso curso aí, na nossa reflexão, no estudo do Evangelho. O Dr. Paulo, ali na conversa, a gente trouxe isso. O Dr. Paulo também que trouxe essa ideia do desculpar, é o deixar de culpar. E, às vezes, isso é o primeiro passo para perdoar. A Thelma está dizendo: confiar na providência divina sempre. Assim conseguimos seguir entendendo melhor o outro. Exato, é isso, é confiar. Essa é a grande mensagem. Bom, eu vou parar por aqui para continuar. Obrigada aí pela contribuição de todos. E a segunda parte aqui que eu preparei, a voz está falhando um pouquinho. Lá no começo eu falei que a gente ia refletir sobre 2 ensinamentos que Jesus nos trouxe. Um sobre o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que tem ofendido. E o segundo, uma mulher, que foi ali entregue para ser apedrejada. Então vamos falar primeiro dessa frase do Pai Nosso.
É claro que essa frase é uma frase curta, mas eu não sei se vocês já pararam para ler lá no capítulo 28 o sentido mais profundo dessa frase que os bons espíritos nos trouxeram. Então, meu objetivo aqui é trazer a todos para a gente refletir sobre esse ensinamento que os bons espíritos nos trouxeram lá no capítulo 28 sobre a frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então vamos lá. Eles começam falando o seguinte: cada infração às suas leis é uma ofensa que lhe fazemos, é um erro que cometemos e que cedo ou tarde teremos que corrigir. Solicitamos o perdão de sua infinita misericórdia e prometemos não cometer novas faltas. O que é essa frase, o que nós estamos falando quando nesse sentido? Nós estamos admitindo que nós falhamos, que ainda somos seres humanos, somos imperfeitos, e estamos aqui dizendo que vamos nos esforçar para não falhar novamente. Então é esse mais ou menos o resumo dessa primeira parte. Continuando, os bons espíritos nos dizem: a melhor das leis de Deus é a caridade, mas ela não consiste em amparar nossos semelhantes em suas necessidades. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito poderemos reclamar para nós a misericórdia divina, se não a utilizarmos para os outros? Olha que importante, né? Então, sim, reforça o que a gente já falou, que o perdão é mais sublime das caridades, onde eu compreendo que eu e o outro somos imperfeitos. Se eu também erro, o outro também erra. Então, com que direito que eu vou pedir perdão ao Pai se eu não compreender, se eu não trabalhar esse processo de me colocar no lugar do outro, de entender que o outro também tem imperfeição, de entender que eu também sou imperfeita, que a gente está nesse processo de aprendizado e que o Pai, que é misericordioso e bom, Ele vai nos perdoar, mas a gente tem que também aprender a perdoar o outro. Continuando. Concede-nos a força para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faça com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se for a sua vontade nos retirar hoje mesmo da terra, faça com que possamos nos apresentar diante do Senhor, libertos de todo ódio, como Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão em favor de seus algozes. Olha que ele está reforçando um pouquinho do que a gente já falou ali de Bezerra de Menezes, que as nossas enfermidades são exatamente por esses ódios não libertos, por esses traumas não equacionados, e é isso que a gente está pedindo, que os bons espíritos estão reforçando. Quando a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos pedindo ajuda para tirar esse sentimento de ódio, de vingança do nosso coração. É isso que nós estamos pedindo, é isso que esse texto completo, mais profundo do Pai Nosso está nos dizendo, que a gente está pedindo para apagar da nossa alma esses ressentimentos, porque a gente sabe que vai nos causar um mal, vai trazer desequilíbrio, como a gente viu na história do Chico, que estava ali com a mancha no coração. Continuando, os bons espíritos nos dizem: as perseguições que os maus nos impõem fazem parte de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações e não maldizer aqueles com que suas maldades nos dão oportunidade de perdoá-los, abrindo-nos assim o caminho para a felicidade eterna. O Senhor já nos disse pelo ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo fortalecem a nossa alma e seremos reconhecidos pela nossa humildade. Então olha que importante também que está falando aqui, que às vezes essas situações, uma má situação, faz parte da nossa prova terrena. Ele está lembrando isso. E que às vezes isso acontece para quê? Porque é uma oportunidade para a gente aprender a perdoar. Então é um processo de lembrar que às vezes é uma situação que a gente não tem a visão do todo. E isso a gente viu naquela história da Margarete, que quando ela trouxe a psicografia, ela deixou claro para os pais. Ela voltou para casa da maneira que ela precisava voltar.
Então, a gente não tem a visão do todo, é isso que eles estão reforçando aqui. Continuando, os bons espíritos nos dizem: bendito seja o seu nome, Senhor, por nos ensinar que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas e de realizar em outra vida o que não conseguimos realizar nessa, em favor do nosso próprio adiantamento. Assim se explicam todas as desigualdades aparentes da vida terrena. É o conhecimento lançado sobre o nosso passado e o nosso futuro, um sinal evidente da sua soberana justiça e da sua infinita bondade. Então, o que a gente está falando aqui é o que a gente viu aqui na mensagem. Como a gente deve acreditar e confiar soberanamente no Deus bom e justo. Esse é o convite final dessa frase dos bons espíritos. Então, em resumo, quando a gente fala a palavra, veja quanto é profundo o conteúdo da frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que ele fala? Vou só aqui resumir. Praticamente são 5 coisinhas. Primeiro, que nós estamos tendo consciência que infringimos a lei de Deus e que vamos nos esforçar para não errar novamente. Segundo, nos reforça da importância da caridade, desse perdão para conosco e para com o outro. Terceiro, nos reforça que a gente está pedindo, quando a gente fala essa frase, a gente está pedindo para tirar do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, todo pensamento de ódio, de rancor, de vingança. Porque a gente sabe que isso nos faz mal, como a gente viu lá com Bezerra de Menezes, com as histórias. A outra informação que ele traz, a quarta, é que nada é por acaso, que faz parte, muitas situações fazem parte da nossa prova terrena, para a gente confiar. E confiar em quem? Em Deus Pai, que é poderoso. Então olha a profundidade do conteúdo, de tudo que a gente está falando quando a gente fala essa frase do Pai Nosso. Então esse conteúdo todo que eu estou falando aqui foi basicamente o que eu trouxe na primeira parte, algumas histórias que faz a gente entender todo esse conteúdo profundo, para a gente ter esse complemento. Bom, mas eu falei da primeira parte, né, da primeira passagem dos ensinamentos de Jesus. E falei também que a gente ia falar sobre uma outra parte, que é sobre a mulher adúltera, que é ali jogada para a ser apedrejada. E que Jesus traz um ensinamento maravilhoso dizendo: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E por que eu decidi também sentir que era importante trazer? Porque ela está nesse capítulo, ela está no item que se chama não julgue, nos convidando, para nos lembrando que é importante não julgar para não sermos julgados. E o que eu vou trazer aqui vai um pouquinho além, porque tem um texto lá no livro Contos e Apólogos do Chico e do Irmão X, que é um complemento dessa passagem, que vai nos ajudar a entender por que não devemos julgar. E eu vou trazer aqui então esse conteúdo para a gente entender. Esse texto eu acho lindíssimo. Porque o que acontece ali? Depois daquela cena, Simão Pedro, ele julga a cena. E ele fala o seguinte: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Então Simão Pedro estava ali querendo julgar e não compreendendo muito o que Jesus tinha feito. E aqui vem o ensinamento de Jesus. Ele fala: Simão, seremos julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Mesmo Jesus tendo dito isso, Simão Pedro ainda insiste, irritado, que ele queria encontrar um culpado. Ele fala: compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Então Simão Pedro insiste ali em querer julgar, em entender como discernir, como julgar, não julgar.
E aqui Jesus vai trazer uma série de questionamentos que vai nos ajudar a refletir sobre esse processo de julgamento. Porque ele deixa claro, como que você vai julgar se você não conhece a história dessa mulher, se a gente não sabe nada, a gente não sabe por que ela chegou nesse momento. Olha as perguntas que Jesus faz. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Profunda essa pergunta. Quem poderá agora analisar esse acontecimento em toda a extensão? A gente acha que a gente sabe tudo, né? Mas ele está trazendo aqui, ó, a gente não tem a visão do todo. Olha a segunda pergunta que Jesus faz. Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desaventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Então são perguntas extremamente importantes em que Jesus está ali mostrando para Simão Pedro, não dá para a gente analisar, a gente não conhece o motivo. Isso toca um pouquinho o coração de Simão Pedro. Ele fala assim, tá bom, então eu entendo que a gente precisa ter compaixão com ela. Mas ele não desiste, ele fala, mas alguém é culpado e a gente precisa achar esse culpado e punir esse culpado. Então Simão Pedro entendeu que precisava ter compaixão com a mulher, mas mesmo assim insiste que precisa ser feita justiça, precisa encontrar o culpado. Aí, nesse momento da história, aparece uma velha mendiga que estava ali escutando a conversação e fala o seguinte para Simão Pedro. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Então agora Simão Pedro conheceu um pouquinho mais sobre a história. E ele continua irritado, ele fala enérgico, e onde está então esse homem que assaltou? E a velhinha indica para ele, ó, ele está ali, ó, naquela casa, escondido. E aí Simão Pedro vai até lá, já com um punho cerrado para querer pegar esse tal, né, a pessoa que assaltou. Só que aí vem o grande ensinamento. Quando ele chega perto, ele descobre que essa pessoa era Efraim, pupilo de sua sogra e comensal da sua própria família. Então ele descobre que era alguém da sua família. E aí ele fica desesperado. E ele olha para Jesus e fala, mestre, mestre, que fazer? E a resposta de Jesus voltou a mesma resposta. Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então é uma grande, linda história sobre esse discernir, sobre aprender que não somos donos da verdade, que a gente... a Cláudia falou um pouquinho essa semana passada, o julgar, a gente precisa analisar, mas precisa discernir. Esse evangelho fala isso também, sobre essa necessidade. Não é que a gente não vai julgar e vai deixar tudo acontecer, mas a gente precisa discernir, a gente precisa analisar, entender o que aquele ensinamento está principalmente trazendo para nós. Nós é que temos que sempre aprender com todas as situações, não é querer olhar o outro, culpar o outro, julgar o outro, mas que ensinamento ela está trazendo para a gente. E Jesus faz dessa passagem do julgamento um pedido dizendo que o perdão é um dever, porque não há ninguém que não tenha necessidade do perdão. Então ele reforça essa importância, que a gente não pode condenar no outro o que perdoaríamos em nós, ou perdoaríamos em quem amamos. Então é uma linda história também para a gente reforçar o perdão. Deixa eu ver se vou parar mais um minutinho aqui, ver se tem alguma mensagem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O
Carlos fala, o perdão genuíno jamais espezinha. O perdão genuíno é esse, ama verdadeiramente. É o grande amor, né? Esse caminho do amor. A Maria do Carmo nos fala, deixar de culpar aos poucos um dia chega ao perdão. É isso mesmo, deixar de culpar aos poucos. Esse é o processo, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. A Simone fala, Simão Pedro é ótimo, seus exemplos nos traz ânimo e esperança de que sempre podemos melhorar. No início era aquele homem simples, com grandes dificuldades, assim como nós, e se tornou grande discípulo e viveu o evangelho como poucos. Exatamente, Simone, ele nos ensina que podemos estar no mesmo processo. Às vezes no começo tem dificuldade, como essa história aqui, ele tem dificuldade, mas ele aprendeu, ele está no caminho. E tomara que nós também estejamos nesse caminho aí de aprendizado. Também gosto muito das histórias e do ensinamento de Simão Pedro. A Nájila tem uma última mensagem aqui, vou ler, Nájila, você acabou de colocar. Ter compaixão é exercitar o amor na sua mais simples expressão. É olhar o outro com os olhos do coração, buscando sentir e escutar sua alma para que possa compartilhar de seus sofrimentos e estender-lhe a mão. A vida flui na direção do amor, do bem e da paz. É isso. Muito lindo. Mas eu já estou chegando na minha parte final aqui. Mas como que a gente faz, né? Eu falei lá no começo que a gente ia refletir sobre como faço para perdoar. Esse é o difícil. E os exemplos que eu trouxe é para a gente refletir um pouquinho. Como que a gente faz? A gente viu o caso do Chico, em que Emmanuel ensina que a gente precisa fazer o bem, para perdoar, para seguir esse processo, faz o bem àquele que te deixou ressentido. A gente viu o caso da mãe da Margarete, em que ela fala que ela ainda não conseguia desculpar, mas que ela começa pelo processinho de deixar de culpar, né? Ela deixou de deixar de culpar a outra pessoa, então é um processo. E existe também outro processo que eu acho lindo. E como é domingo, eu vou trazer aqui uma recomendação de um filme para o domingo. Está lá no filme chamado A Cabana. Quem já assistiu, assiste de novo. Eu adoro esse filme. É uma história linda, linda, linda sobre perdão e amor. Perdão e amor. É claro que é um filme que traz esse lado triste, porque é a história de um pai que perde uma filha que foi assassinada e cujo corpo nunca tinha sido encontrado. Então, claro que é baseado nessa história que a gente acabou de trazer aqui, outras histórias sobre um homicídio. E esse pai, ele culpa muito a Deus, porque ele não consegue entender como que Deus deixou isso acontecer com a filhinha dele. Só que aí chega um momento que ele vai, dentro da história, ele vai se encontrar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E várias coisinhas ali vão acontecer. E tem duas passagens que eu acho excelentes. Uma delas é onde ele é convidado para ser juiz por um dia, onde ele tem que julgar e tomar decisões. E ali, eu não vou entrar em detalhes, convido vocês a assistirem, porque vale a pena. E ali, nessa passagem, nesse momento de julgar, é que ele compreende o verdadeiro amor de Deus, quando ele passa por essa situação. Então, ele traz esse ensinamento e a gente entende o amor do Pai por todos os seus filhos. E tem uma outra passagem também que ele passa ali, que Deus começa a pedir para ele, é importante você perdoar. E Deus fala para ele, comece a perdoar falando a palavra perdão. E esse pai tem muita dificuldade de sequer falar a palavra perdão, mas ali ele se esforça para começar a falar. E a gente está falando desse falar quando não é só falar pelo lábio, mas aquele sentimento que vem do coração. Eu quero perdoar, então eu vou começar a falar perdão. Porque às vezes precisa pela palavra, às vezes pode parecer que é falso, mas é um começo, é mais um começo, até que esse falar venha realmente pro sentimento, e aí você se liberta do perdão. Então, esse ensinamento que traz esse filme eu acho maravilhoso, e ele está muito conectado com o que eu trouxe até aqui, né, sobre esse julgar e sobre o perdoar, como perdoar é importante e o como perdoar. Mais um exemplo aqui, mais uma história de como perdoar. Então, isso, perdoar 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, esse é o perdão, Vera Lúcia.
Bom, era basicamente isso que eu queria trazer, então eu vou fazer agora uma oração final para a gente encerrar essa nossa reflexão. Essa é uma oração que é uma oração do perdão. É uma oração que eu encontrei na internet, que ela foi escrita por uma pessoa chamada Cristina Cairo. Ela fala no momento de perdão em São Paulo, em 5/4/2003. Então eu vou trazer essa oração e peço que vocês orem a mesma comigo e ofereçam para alguém que vocês queiram. Eu vou falar no gênero masculino, mas se vocês tiverem necessidade de passar para o gênero feminino, transforme essa oração. Mas ela é lindíssima. Então me acompanhe nessa oração final. Ela diz o seguinte: eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias. E eu aprendi a lhe amar e a deixá-lo ir de minha mente. Você precisa viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo você. Me perdoe, em nome de Deus. Agora, vá ser feliz, para que eu seja também. Que Deus o proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram de meu coração, e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas, para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso, peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Que assim seja. É uma linda oração. Então, agradeço aqui a presença de todos. Peço ao Pai, aos nossos mestres, aos nossos mentores, para que nos deem força. Força para quê? Para que a gente trabalhe cada vez mais para não julgar e para que a gente possa aprender a perdoar constantemente, como o Mestre nos pediu dentro dessa metáfora aí do infinito, que é perdoar 70 vezes 7 vezes. Então eu desejo a todos um domingo muito abençoado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de boas energias e uma semana maravilhosa. E a gente se vê no próximo encontro. Um beijo e tchau para todos.